Aqui no podcast, a gente tem uma série em que a gente fala sobre conversão a partir das diferentes correntes do judaísmo. Mas dessa vez, a nossa discussão vai ser sobre como a reforma judicial proposta pelo Parlamento de Israel pode afetar aqueles que se convertem ao judaísmo e buscam obter a cidadania israelense. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzir, estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense. Bom, já são 26 semanas de protestos ininterruptos contra uma reforma que impactará diretamente na liberdade religiosa e reconhecimento da diversidade do povo judeu em Israel, incluindo os planos do governo de alterar a lei do retorno, que garante direito à cidadania a judeus e judias do mundo todo. Nossa convidada hoje é a Marta Toppel, que é antropóloga, livre-docente da Universidade de São Paulo e vice-diretora do SEG, o Centro de Estudos Judaicos da mesma universidade. Marta, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente, é um prazer te receber mais uma vez aqui. Olá, boa tarde às duas, eu que agradeço o convite, é um prazer sempre estar aqui. Muito legal. Bom, para iniciar nosso papo, a gente já falou, a gente tem uma série que a gente fala sobre conversão a partir de algumas correntes, mas então para começar de forma mais geral aqui, tem um certo consenso, né, de que, dentro de algumas linhas judaicas, de que judeu é quem nasce de mãe judia ou passa por um processo formal de conversão de acordo com a linha do judaísmo que a pessoa geralmente procura, né, se inserir, se converter. Sempre foi assim ou foi algo que foi definido ao longo do tempo? Porque esse princípio, quase uma lei alárquica, sofreu modificações ao longo da história, mas em princípio sim, o que ela diz é judeu, filho de ventre judeu, isto é, de mãe judia, ou aquele que se converteu ao judaísmo, ponto. Ao longo de séculos só existia um tipo de judaísmo. Os problemas começam a acontecer na modernidade, depois da Escalá, quando surgem diferentes formas de recriar o judaísmo religioso e surge o judaísmo secular, também uma grande figura identitária que surge na modernidade, mas do ponto de vista religioso surgem duas grandes correntes, para simplificar, que são o movimento reformista e o movimento conservador. Hoje, majoritários nos Estados Unidos, em Canadá, enfim. Nunca o establishment ortodoxo na diáspora ou em Israel reconheceu as conversões feitas por rabinos liberais. Isto quer dizer, isto de alguma forma é compreensível se partimos do pressuposto que a ortodoxia, os rabinos ortodoxos, não reconhecem os rabinos reformistas ou masoratim, isto é, do movimento conservador, como rabinos. Ao não reconhecerem eles como rabinos, também não reconhecem os seus bateidim, os seus tribunais rabínicos que fariam as conversões, etc. Então, há um processo de deslegitimação da ortodoxia em relação a outras correntes que se manteve presente desde a aparição, a entrada em cena dessas correntes liberais do judaísmo religioso na história. Mas teve algum período da história, não teve, Marta, em que essa lei do ventre judaico não existia? Ela foi criada num determinado momento para mudar as leis. Antes tinha o critério da patrilinearidade, né? Quando que isso muda? Foi muito difícil falar essa palavra. Espero que tenha saído certo. Na realidade, que você não é antropóloga, mas que os antropólogos é um conceito muito importante de organização social. Lendo a Bíblia, nós sabemos que as genealogias são de homem para homem, pai, filho, avô, este foi neto de bisneto, Chega um momento, e essa é a religião do antigo Israel, com o surgimento do judaísmo rabínico, o começo da diáspora, esses critérios foram mudados pelos rabinos, já é uma lei talmúdica, não uma lei que se encontra na Torá, e se passou a um critério de matrilinearidade porque é mais seguro. Temos que pensar que não existiam testes de DNA, então, sabendo que a mãe, há segurança, uma certeza de que continua a linhagem. Bom, você já falou aqui, né, sobre as linhas que são consideradas
corretas, digamos assim, pelo establishment, pelo status quo. E aí a gente tem essa questão da lei do retorno. Fazendo um resumo, para quem nunca ouviu esse termo e está ouvindo a gente, a lei do retorno é uma lei que foi criada pelo primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, que dá a cidadania israelense a qualquer pessoa que seja oitavo judeu, né? Acho que essa é a conta. Pode ter um avô ou uma avó que seja judeu, do pai ou da mãe, que essa pessoa tem garantido o direito à cidadania israelense. Então, Marta, contextualiza um pouco para quem está ouvindo a gente como é vista essa lei do retorno pelas correntes religiosas e como que isso acaba entrando em conflito com o que você acabou de explicar do establishment, do que vale na conversão ou do que vale de quem é judeu, entre muitas aspas aqui, de verdade, para o status quo judaico. Ok, mas eu vou fazer antes, vou me permitir, já que eu sou professora, uma breve correção. Por favor. Quem instituiu a lei do retorno não foi o primeiro-ministro, foi o parlamento israelense. Então, não é uma questão de executivo, é uma lei básica. Uma vez que Israel não tem Constituição, a lei do retorno é uma das leis básicas. Quer dizer, nenhuma lei posterior pode ferir o espírito da lei do retorno. Tem uma longa história de emendas essa lei do retorno. No início era definido judeu quem se autodefinia como judeu. Imediatamente depois, quando se instaura uma outra definição que, do ponto de vista histórico, é interessante porque tinha como objetivo uma reparação. Por quê? Porque os nazistas consideravam, grosso modo, judeu aquele que tinha pelo menos um avô judeu. Então, todo aquele que tivesse um avô judeu poderia emigrar a Israel, se acolher à lei do retorno e aceder a uma cidadania quase automática israelense. Então, nasce como uma lei reparadora. Todo aquele que foi perseguido pelo nazismo tem um lugar, um porto seguro no novo Estado de Israel. Já nos anos, não me lembro, 52, o Mafdal, que era o partido religioso nacionalista, ameaçou deixar essa coalizão do governo se não se mudava essa lei do retorno e se usava o critério alágico, o critério ortodoxo, que é a lei do retorno vai acolher como pessoas capazes de obter a cidadania automática israelense todo aquele que é filho de mãe judia ou que se converteu ao judaísmo. É muito importante saber que Ben-Gurion não aceitou Ben-Gurion e a coalizão governante não aceitou essa chantagem, para chamá-la de algum modo, mas o governo caiu. Então, uma vez que há novas eleições, se outorga ao Mafdal vamos dizer, se responde, se acata o que ele propôs, e a partir de 52 ou 53 que começa a valer a lei do retorno, que define judeu quem é filho de mãe judia ou se converteu ao judaísmo. Nos últimos 15 anos isso mudou por pressão dos partidos ortodoxos. Todos sabemos que em Israel, a partir dos anos 90, o establishment ortodoxo começa a se radicalizar, a ter mais visibilidade, mais poder, por N razões, e vemos o que está acontecendo hoje. Então, houve mudanças, não na lei, mas o ministro do Interior, que é quem tem a prerrogativa de decidir quem é cidadão israelense, otorgar RGs, documentos, etc., acrescentou um asterisco que é judeu, filho de mãe judia, ou aquele que se converteu ao judaísmo pela ortodoxia. Então, embora isso não tivesse um status de lei, foi operacionalizado nos últimos 15 anos, e quem tivesse sido convertido por uma corrente não ortodoxa tinha que lutar muito para ver reconhecida essa sua conversão, e nem sempre conseguia isso, porque é uma questão de forças que estão em jogo.
Agora, então, a lei do retorno é uma lei que mudou e que é muito suscetível ao que acontece no que se conhece como a Kulturkampf, a luta cultural em Israel entre religiosos e os setores religiosos e os setores seculares. Então, constantemente há mudanças, infelizmente, eu penso, infelizmente, nos últimos 20 anos, mudanças para uma definição muito mais estreita de quem é judeu, o que implica na deslegitimização quase que sistemática de outras formas, de outras correntes judaicas religiosas, e muito prejuízo a pessoas que se querem converter ou que, por alguma razão, não têm o seu judaísmo aceito pelo rabinato. Dentro disso que você está falando, né, esse ano, em fevereiro, o presidente da Agência Judaica em Israel, Doron Almog, expressou uma preocupação grande, né, com esse plano do governo de alterar a lei do retorno, especificamente a cláusula do neto, que garante a cidadania israelense, como a Anitta comentou, né, a quem tenha pelo menos um avô judeu. E ele disse que essa mudança pode criar uma cisão, né, uma divisão entre o povo judeu, tanto em Israel quanto entre judeus e judias do mundo todo. Você concorda com essa afirmação? Diante da sua resposta, acho que está dentro disso, né, do que ele falou, está em concordância, mas queria que você comentasse um pouco dessa afirmação e mais um pouco um aprofundamento do que você respondeu agora. Me parece que vários processos que estão acontecendo agora em Israel pode ser o estopim para grandes rupturas já dentro da própria sociedade israelense, como eu mencionei, esse Kulturkampf, que é um conceito sociológico. Quando numa sociedade, de fato, uma guerra de culturas, e já estamos presenciando isso em Israel, uma guerra de culturas entre o setor religioso e o setor laico. Então, não é só a lei do retorno a que vai acelerar essa disputa, porque a lei do retorno é uma questão importante, mais de cunho simbólico. São poucas as pessoas que hoje emigram a Israel. Me parece que as que saem de Israel talvez o número seja um pouco maior, mas tem outras questões, como o não alistamento dos homens ortodoxos no exército israelense, a quantidade de subsídios que eles estão recebendo a partir desses acordos de coalizão. São milhões de dólares que estão indo para as academias de estudo, os kolelim, as yeshivot, as academias de estudos full-time para homens religiosos casados e solteiros, para outros tipos de instituições ortodoxas. Os judeus ortodoxos em Israel têm isenção de impostos extremamente importantes, diminuição de juros quando pedem empréstimos hipotecários. Neste último governo, os acordos com esses partidos ortodoxos mostraram que está jorrando muita grana para esses setores, num momento em que em Israel não estamos diante de um Estado, de um welfare state, absolutamente não. Tem um paradoxo em Israel, que é um Estado com uma economia neoliberal, mas que só se comporta como um Estado de bem-estar com a população ortodoxa. Então, aí há um paradoxo, uma questão que faz muito ruído. Um Estado extremamente neoliberal, com o aumento da distância entre os ricos e os mais pobres, se não me engano, dos países que formam a OECD, Israel está antes ou depois dos Estados Unidos no quesito do abismo entre os mais ricos e os mais pobres. A diferença de classe, desigualdade social. Desigualdade social. Então, mas temos uma quantidade, um setor da população que não paga impostos, um ministro de Economia que não paga impostos, que recebe tantos subsídios e planos do Estado. Então, isso também é um indicador, um fenômeno que está causando muito mal-estar
na sociedade israelense, nas pessoas que hoje saem aos dezenas de milhares, já não sei, 15 semanas ou mais, nas manifestações multitudinárias. A questão dos religiosos é uma questão muito, muito fundamental nessas manifestações. E também tem essa questão, né, da invalidação de muitos direitos civis, né, que acontecem em decorrência dessa priorização total da população ortodoxa, né? Então, as pessoas que elas não são consideradas judias pela ortodoxia, elas não podem casar, por exemplo, né? Porque não tem casamento civil em Israel, só tem casamento religioso. Muita gente vai para o Chipre casar. As pessoas que não são consideradas judias pela ortodoxia não podem ser enterradas em cemitérios judaicos, o que é algo que, por exemplo, no Brasil não acontece. Essas pessoas elas podem ser enterradas no cemitério judaico, e em Israel não. E eu queria ouvir um pouco de você, Marta, porque talvez algumas pessoas estejam pensando por que a conversão é tão importante, né? E essa questão da matrilinearidade, ela é muito importante na prática mesmo. Vou até falar sobre mim mesma, nesse caso, para as pessoas entenderem. Eu fui criada numa família judia, num contexto 100% judaico, cresci no movimento juvenil, tive um casamento judaico e eu tive que me converter. Com 12 anos, quando eu fiz meu bat mitzvah, eu fiz esse processo de conversão. Porque o meu pai é judeu e a minha mãe se converteu depois que eu nasci. Então, a conversão ela é relevante para que os trâmites burocráticos religiosos possam ser feitos, porque se eu não tivesse me convertido, talvez eu não poderia nem ter casado, mesmo sem ter casado pela ortodoxia, numa cerimônia judaica. Então, isso é importante. Mas as pessoas talvez se questionem um outro lado. Mas e as pessoas que, por exemplo, não têm essa ligação familiar, né? O judaísmo não é uma religião proselitista. É complexo o processo de conversão. Desse ponto de vista mais antropológico, como é que a gente pode olhar para esse processo da conversão de pessoas que não têm essa ligação familiar com o judaísmo? Ok, eu entendi seu caso, mas para explicar, talvez para quem não conheça o cenário israelense, por que você, nessa situação, teve que se converter? Eu não sei se você quis casar em Israel ou não. O que acontece em Israel é que não existiu, desde 48, separação entre religião e Estado. Não existe isso em Israel. A religião sempre esteve, até por lei, ocupando a esfera pública através da assinatura de um documento muito importante entre Agudat Israel, o partido ultra-ortodoxo, e David Ben-Gurion, em 47, conhecido como status quo. Então, esse status quo deu algumas seguranças aos setores ortodoxos de como seria esse caráter judaico do futuro Estado de Israel. Uma das questões que foi acertada nesse acordo foi que os tribunais rabínicos seriam os únicos responsáveis pelo direito familiar, isto quer dizer nascimentos, enterros, divórcios e casamentos. Então, quem vai querer se casar em Israel, porque em Israel não existe casamento civil, precisa demonstrar que é judeu. Se há alguma dúvida em relação a seu ser judeu ou não, aí começa um longo processo burocrático até que isso se subsane, seja resolvido e a pessoa possa se casar via Rabinato de Israel e ter a sua papelada, como se diz, resolvida, pronta, oficial, etc. Muitos que não querem se deixar se subjugar ante essa autoridade de rabinos ortodoxos, casam no Chipre, que é um trâmite que se faz muito rápido. Ontem fiquei sabendo que tem uma coisa mais simples ainda, que um casamento via o estado Utah dos Estados Unidos, que se faz por Zoom e é reconhecido em Israel. Agora, isso é ridículo, porque não são pessoas com problemas muito graves que casam lá, são pessoas comuns que precisam casar lá por diferentes motivos. Agora, porque querem um casamento oficial e não querem só, enfim, morar juntos. Em relação a pessoas não judias que querem se converter ao judaísmo, obviamente
Não sei se a sua pergunta é sobre aqueles que querem emigrar a Israel, imagino, ou que Acho emigraram a que, no Israel. geral, assim, pode ser também, tem pessoas que não têm nenhuma relação com o judaísmo e querem se converter e mudar para Israel, mas no geral, por que que uma pessoa se converte a uma religião, como é que vem essa identificação com uma religião que ela não necessariamente está dentro desse contexto? Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Eu não tenho todas as respostas, porque você deveria perguntar caso por caso, mas é verdade que existem tendências. Hoje o Brasil é um país dos que mais está na cabeceira em tudo isso, uma moda, uma vontade de ser judeu. Ser judeu é uma coisa interessante por diversos fenômenos, pela questão da incorporação de repertório judaico, simbólico, cultural, ritualístico por igrejas evangélicas, pela proliferação de grupos judeus emergentes que se dizem judeus, etc. Então, há muito interesse no judaísmo. Eu escrevi um artigo sobre isso, que é o artigo meu mais lido, mas tentando explicar por que esse interesse de igrejas evangélicas, em geral, em mamar da matriz judaica. Isso, obviamente, essas igrejas são multitudinárias, chegam a segmentos muito grandes da população brasileira, que acabam depois, bom, para que se eu já estou numa igreja evangélica que me ensina alguns rituais judaicos, eu quero a fonte, eu quero o judaísmo na fonte, então vou procurar uma sinagoga e vou tratar de me converter. Essa seria uma das razões pelas quais muitas pessoas querem se converter e se convertem ao judaísmo. Na trajetória dessas pessoas que querem se converter ao judaísmo, eu acho que na imensa maioria, uma passagem por alguma igreja evangélica, neopentecostal, judeus messiânicos, não necessariamente, até igrejas evangélicas como os do sétimo dia, já não me lembro, os adventistas do sétimo dia. Então, há sempre uma passagem por essas igrejas. Há também uma questão que eu escrevi nesse artigo, que é que no Nordeste brasileiro e em algumas regiões periféricas das capitais maiores brasileiras, São Paulo, Rio, onde há uma porcentagem alta de pessoas do Nordeste, existe também essa ideia de ser descendentes dos cristãos novos que chegaram ao Brasil. Então, esse é um outro disparador. Se eu sou descendente de cristão novo, por que eu não recupero essa identidade judaica? Então, essa seria outra vertente de grupos que querem se converter ao judaísmo. E dentro desses grupos há um número, não é um número muito grande, de pessoas que querem Israel, porque pensam, se já passei por tudo isso, de me converter, etc., por que não vou viver em Israel? Que terra prometida, terra sagrada, etc., etc. Agora, essas pessoas enfrentam muitas vezes muitos problemas quando chegam a Israel, porque as conversões feitas aqui não têm validade, tem várias questões. Não é uma trajetória simples e linear, costuma ter muitos percalços. E com a nova lei, com as mudanças que se querem implementar na lei do retorno, obviamente a vida dessas pessoas vai ser muito mais difícil. Sim, com certeza. E uma coisa que eu sempre pergunto, seja para rabinos, pessoas que têm envolvimento com a conversão, né, trabalho em sinagogas, é por que ainda a conversão é por causa dessa pressão ortodoxa em Israel, que a conversão ainda é feita sempre a partir da via religiosa. Existe alguma corrente judaica que, não só no Brasil, mas em algum outro lugar, que tenta fazer uma conversão a partir de uma perspectiva mais cultural do judaísmo, ou isso ainda não é uma possibilidade? Porque cada vertente tem o seu modo, né, de fazer a conversão, em diferentes correntes judaicas, mas como que essas diferenças impactam
na jornada do convertido, né? Porque eu tenho exemplos de alguns amigos que fizeram conversão e muitas vezes mentem, né? Os motivos reais pelos quais querem fazer a conversão, né? Às vezes nem acreditam em Deus, são ateus, mas a conversão é somente pela via religiosa, então tem que embarcar um pouco nessa narrativa, ou mesmo estão se convertendo só por um relacionamento, não tem um envolvimento real com a cultura judaica, ou mesmo com a religião. Quais são essas possibilidades? Existem possibilidades e como que é isso? Como que funciona? É interessante a sua pergunta, mas conversão é um termo religioso. As pessoas se convertem do Islã ao Islã, ou do Islã é mais difícil ao cristianismo nos países islâmicos, porque em alguns deles, na maioria deles, é considerado uma traição ao Estado, enfim. Mas se tem muçulmanos na Europa que tentam, alguns se converter ao cristianismo, a conversão é um termo religioso. Então, você só pode fazer um processo de conversão através de instituições religiosas. Agora, sempre temos o judaísmo, o problema, o judaísmo não é só uma religião, é uma simbiose de etnia, o grupo nacional e religião. E se isto ficou sempre como um matrimônio muito bem casado até a modernidade, com a modernidade explode, e alguns se dizem religiosos, mas outros se dizem judeus nacionalistas, mais ateus ou seculares, outros são judeus étnicos, judeus culturais, mas eu não conheço grupos que não estejam identificados, não sejam parte de alguma corrente religiosa, inclusive a mais liberal, que consigam fazer conversões, porque a conversão é um processo religioso. Tem um grupo de judeus rabinos humanistas em Israel. Eu sei que eles fazem casamentos, eu sei que eles fazem bar mitzvah e bat mitzvah. Um deles é um colega, Efraim Zadov, que está em Jerusalém. Você pode procurar, quem estiver interessado, podem procurá-lo enfim, nas redes sociais, mas não sei se ele faz, não me consta, nunca li, agora estou curiosa, vou perguntar se ele faz conversões. De qualquer modo, se ele fizesse conversões, não vale para nada, ninguém mais do que para ele e para a pessoa que se converteu, então também não faz muito sentido. Mas numa certa ideia pessoal, né? Eu acho que essa simbologia só de você ter o acolhimento, de você ter algo, um ritual judaico sendo feito, apesar de burocraticamente não valer nada, já é importante, né? E é uma luta, porque em Israel a maioria das pessoas são seculares e ainda assim tem essa falta de reconhecimento, né? E sobre Israel ainda, Marta, de que forma você entende que essa reforma judicial, que muitas pessoas consideram o fim da democracia israelense, pode afetar, no geral, a identidade judaica e a forma como a diáspora se relaciona efetivamente com o Estado de Israel, que por muito tempo sempre foi compreendido como um lar seguro para judeus e judias do mundo todo? Essa também é uma pergunta muito interessante. Já há sinais de rupturas entre o judaísmo da diáspora e Israel. Acho que há 10 anos isto vem ficando cada vez mais tenso e tem dois focos que perturbam muito essa relação que nunca foi harmônica. Teve altos e baixos, mas ultimamente está sendo cada vez mais tensa, e são os grupos ortodoxos e os grupos dos religiosos nacionalistas, dos colonos. São esses dois grupos que solapam um entendimento mais harmônico entre os judeus da diáspora, principalmente nos Estados Unidos, que é a diáspora maior, e de outras diásporas, brasileira, argentina, londinense, inglesa, etc. Porque a grande maioria dos judeus norte-americanos religiosos são liberais, conservadores e reformistas. Então, essa deslegitimação de seus grandes rabinos já passou um pouquinho já do bom gosto, para dizê-lo de alguma forma. Então,
instituições, rabinos norte-americanos, o movimento reformista, conservador, etc., está um pouquinho cansado de sustentar um establishment ortodoxo e de um país que apoiam tanto e que, no final das contas, quando tem problemas de conversões, etc., deixam as pessoas, humilham as pessoas de uma forma, as pessoas, os grandes rabinos, as instituições que se identificam com um judaísmo religioso de cunho liberal. E os colonos mitnahalim, por outro lado, que também são ortodoxos, mais nacionalistas, com essa agressividade e esse desprezo inerente aos valores democráticos básicos, também está deixando um pouco assustados grupos inteiros de judeus da diáspora, não acostumados a ter esse tipo de posicionamentos. Então, eu imagino que se essa reforma... Mas tem muito ainda, tem muita água para correr até que essa reforma seja votada, mas com certeza será um marco de divisão e de separação muito grande entre o judaísmo, os judeus da diáspora, Israel, e dentro de Israel também haverá muita alienação de grande parte dos cidadãos judeus seculares, e não esqueçamos dos cidadãos árabes israelenses. Uma preocupação e tanto, né? E aí, aqui do nosso lado a gente vai acompanhando mesmo os desdobramentos e voltamos aqui para conversar mais. Professora, eu queria te agradecer muito pela participação, foi muito esclarecedor, né? Sempre aprendemos muito, e eu pessoalmente sempre aprendo muito com você. E obrigada pela participação. Não, eu que agradeço vocês, foram perguntas interessantes e é isso aí, vamos tentar ser otimistas. Precisamos. Para quem está ouvindo a gente, nós conversamos hoje com a Marta Toffel, que é antropóloga, livre-docente da Universidade de São Paulo e vice-diretora do Centro de Estudos Judaicos da mesma universidade. E lembrando que se você quiser falar com a gente, contar o que você achou desse episódio, você tem duas alternativas. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, tem uma caixinha de perguntas aqui que você pode responder se você gostou desse episódio, e também você pode mandar um e-mail para a gente no @institutobrasilisrael.org. Nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes para acompanhar tudo o que está acontecendo em Israel, inclusive os próximos passos dessa tentativa do governo de Benjamin Netanyahu de passar a reforma judicial. É isso, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.